Olá, eu sou a professora Marta, sou professora formadora do CEPAM, Centro de Formação Padre José Anchieta, e nós estamos aqui para mais um programa Formação em Pauta. Este programa, ele aborda temáticas relacionadas com a formação continuada. E hoje a temática é sobre protagonismo juvenil. É um assunto que está sendo bem comentado e nós queremos hoje abordar este assunto com você, professor, você gestor, você pedagogo, você que atua diretamente nas práticas educativas com o jovem. E nós estamos aqui com duas convidadas para falar dessa temática. Nós estamos com a pedagoga Rafaela e com a psicóloga Ellen. As duas atuam na rede e também são pesquisadoras da Universidade Federal do Amazonas. A Rafaela, ela é pedagoga de uma escola estadual e ela também é doutoranda da universidade. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada. E aqui nós temos a psicóloga Ellen, que também atua na rede e também é pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas. Nós estamos aqui com a pedagoga Rafaela, que também é pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, e ela pesquisa sobre a temática que nós estamos abordando hoje, que é o protagonismo juvenil. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada. A Rafaela, ela vai se apresentar, falar um pouco da experiência dela como pedagoga e também de que maneira está sendo trabalhada essa temática do protagonismo juvenil nas escolas da rede. Rafaela, é um prazer tê-las conosco. Bom, eu também agradeço o convite, quero dizer que é uma satisfação estar aqui, a colega também, a Ellen, e eu espero que seja um diálogo proveitoso, né, que de alguma forma a gente possa contribuir para reflexões sobre a temática nas escolas, com nossos educadores. Obrigada. Ok, Rafaela. A nossa temática do protagonismo juvenil é uma temática que está sendo muito comentada, mas nós vamos nos aprofundar sobre ela e aí nós vamos perceber que nas nossas práticas educativas nós já promovemos esse protagonismo. E nós estamos aqui com a psicóloga Ellen, para que nós possamos também aprofundar a temática. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Marta. Obrigada também, Rafaela, por estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande contribuir para a formação dos nossos servidores da rede. Muito obrigada. Ok. Então, o protagonismo juvenil é uma temática que está muito voltada hoje com a implementação do novo ensino médio e os nossos professores, pedagogos e gestores buscam também, através do nosso centro de formação, como se aprofundar para que possam promover o trabalho com essa temática dentro do espaço escolar. E aí nós vamos ver algumas abordagens, algumas experiências, e isso vai promover reflexões para que nós possamos, no nosso espaço, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, estando promovendo esse protagonismo juvenil. Assim, a temática do protagonismo juvenil, ela está sendo trabalhada nas escolas e o nosso programa ele vem para contribuir para o aprofundamento dessa temática. Temos aqui a nossa pedagoga Rafaela, que vai aprofundar sobre essa temática. Obrigada. Nós vamos começar o nosso diálogo assim, dizendo sobre o olhar sobre o jovem, né? Nós vamos falar um pouco aqui primeiro sobre as concepções dos jovens que predominam ou predominaram em certo momento nas ações voltadas para os jovens e depois mostrar como isso tem a ver com a temática do protagonismo juvenil, tá? Então, essa fala inicial vai ser para isso e depois a gente vai para as experiências e dialogando aqui da melhor forma para a gente poder, de alguma forma, contribuir com esse momento aqui. Bom, então, para introduzirmos a nossa conversa aqui sobre protagonismo juvenil, nós achamos importante, primeiro, abordarmos aqui algumas concepções sobre os jovens que
predominaram, às vezes a gente ainda pode encontrar em determinadas políticas, em determinadas ações para os jovens no contexto da América Latina. Nós achamos importante começarmos nossa conversa por este caminho, porque a literatura tem mostrado que as concepções que a gente tem sobre o jovem, elas vão influenciar, sim, determinados tipos de ações, de políticas para esses jovens, bem como essas ações, elas também são indutoras de certas concepções sobre os jovens. Então, se a gente vai falar de protagonismo juvenil, é importante que a gente saiba que, dependendo da concepção que a gente tem de jovem, a gente também vai ter uma determinada concepção sobre protagonismo juvenil. Então, uma primeira concepção é aquela que vê o jovem como problema. Por essa perspectiva, o sujeito juvenil ele é apreendido a partir daqueles problemas que ameaçam a ordem social. No caso, o que prevalece são aqueles comportamentos de risco, transgressão. No Brasil, a gente pode identificar que na década de 80 e 90, essa é a abordagem que prevalece nas políticas públicas voltadas para a juventude. Então, assim, os problemas na área da saúde, por exemplo, como a gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, na área da segurança, como o narcotráfico, criminalidade. Essas questões fizeram com que os jovens eles emergissem como foco grave de problemas. Então, assim, o que a gente pode dizer dessa concepção é que, para além dos problemas que realmente já atingiam a vida dos jovens, eles mesmos eram tidos como problemas para si e para a sociedade. Uma outra concepção que vem de encontro mesmo, né, a essa anterior, é a que entende o jovem como um ator estratégico do desenvolvimento. Bom, ao contrário da concepção anterior, essa concepção ela vê o jovem, na verdade, como solução dos problemas. Então, ele não é mais aquele ser problema, né? Ele é a solução destes. Então, por essa concepção, baseada lá no paradigma do capital humano, de formação de capital humano social, o jovem ele é enxergado a partir daquelas potencialidades que os colocam, né, frente aos desafios das transformações sociais. Então, o jovem é tido como um ator estratégico no desenvolvimento pessoal e social. Então, ele deve atuar para, vamos dizer assim, solucionar os problemas tanto no âmbito social quanto também aqueles relacionados a si. E aí, no Brasil, nós temos essa perspectiva muito difundida atualmente também, principalmente pelos organismos multilaterais e algumas empresas também, né? E aí, dessa abordagem que a gente pode falar é que, na maioria das vezes, a gente pode, por uma perspectiva crítica, ver que ela, por colocar o jovem como um ator ali principal, parte de uma perspectiva individualista, que não dialoga com ele sobre a realidade, sobre os condicionantes e tudo mais. E, além disso, por focar na potencialidade do jovem, muitas das vezes deixa também invisível as suas demandas. E aí, uma última perspectiva que a gente traz aqui para vocês, que a gente considera que avança, né, nesse entendimento sobre o jovem, que é o entendimento do jovem como sujeito. Então, o jovem, ele é considerado, sim, esse sujeito de direitos que tem as suas necessidades, suas especificidades, e a gente pode dizer que no plano legal, no Brasil, nós temos alguns avanços, como, por exemplo, o Estatuto da Juventude, que traz o jovem nesse sentido como direito, né, como sujeito de direito, mas que no plano concreto ainda há muito a se avançar. E aí também, dentro dessa perspectiva, é importante a gente
perceber, aprender, na verdade, a juventude como uma construção social, cultural e histórica. Ou seja, a juventude ela se constrói em determinado tempo, em determinado contexto. E aí também a gente tem que entender que não existe uma única juventude, né? Que existem diversas juventudes. Então, a gente fala no plural porque o modo como os jovens vivem essa condição de ser jovem é influenciado por várias questões, como o contexto sociocultural. Então, já que a gente já falou sobre algumas dessas concepções, agora a gente vai falar um pouco sobre o protagonismo juvenil. A primeira coisa assim, que a gente acha importante aqui trazer é que a origem dessa palavra protagonismo, né? Então, a palavra protagonismo, ela vem da junção de duas palavras gregas, que é protos, que significa primeiro, principal, e agonites, que significa competidor, lutador. Então, refere-se quase sempre a um personagem, né, principal de uma trama, uma novela, um filme. Isso é o mais usual, né, que as pessoas veem logo à mente isso. E também pode se referir a uma pessoa que tem uma atuação principal, de destaque em determinado acontecimento. Agora, o protagonismo juvenil, ele é um termo muito abrangente e, dependendo do contexto, ele recebe várias significações. Então, por receber várias ressignificações, dependendo desse contexto, ele implica também outros termos que são multifacetados, né? Como participação, autonomia, identidade. Então, tem tudo isso no protagonismo, né? E dependendo de que tipo de protagonismo a gente está falando, a gente também vai falar de uma determinada participação, de determinados conceitos ligados àquilo que a gente entende por protagonismo. No campo da política, no campo econômico, esse termo ele surge no final da década de 80, e aí, desde então, ele tem sido muito usual, né, em textos legais do governo. Por exemplo, agora a atual reforma do ensino médio é um exemplo claro, né, sobre essa temática que vem com toda a força. É possível também encontrar o termo protagonismo juvenil e também determinadas concepções de protagonismo em propostas de ONGs, dos organismos multilaterais, internacionais, em muitos discursos também de líderes, né, de políticos. Então, a gente vê assim que é um tema atual mesmo e sempre está sendo ressignificado. No campo da educação, nós temos o pedagogo Carlos Gomes da Costa, que ele é uma das referências, né, sobre essa temática, e ele vê o protagonismo como uma forma de exercer as potencialidades humanas com base nos pilares da educação. Mas fazendo um recorte aqui, tentando, vamos dizer assim, fazer uma relação dessa concepção que a gente falou, dessas concepções que a gente falou com o protagonismo juvenil, nós podemos dizer que a concepção de jovem que inaugura o discurso do protagonismo juvenil é aquela que o vê como um ator estratégico do desenvolvimento. Então, por essa perspectiva, em muitos documentos a gente pode encontrar o termo o jovem protagonista do desenvolvimento, que é aquela ideia, né, de atuar tanto em prol da sociedade quanto de si mesmo. Só que, como eu falei anteriormente, essa visão ela é muito criticada, esse tipo de protagonismo, né, criticado porque parte de uma perspectiva individualista, né? Não dialoga com os sujeitos com relação à realidade social, né? À historicidade dos fenômenos sociais. Então, assim, ele é muito criticado por isso. E aí, pensando em outra perspectiva de
concepção sobre o jovem, por exemplo, o jovem como sujeito, relacionado ao protagonismo. Então, quando a gente pensa o jovem como sujeito, a gente vai pensar num protagonismo que parte do entendimento do jovem nessa relação com o meio social que constrói esse protagonismo. Então, a gente já sai dessa esfera individual. Existe, sim, uma atuação que é ali do sujeito em si, mas os outros jovens, os outros sujeitos, eles também fazem parte dessa atuação. E aí, a gente trouxe aqui na cartela uma citação de um estudioso desse campo, né, do campo da juventude, dessa relação com a escola, e ele vai dizer que o jovem, ter o jovem como protagonista, né, significa construir as ações em conjunto com ele. Então, olha só, em conjunto com ele. Não é o jovem por ele mesmo, não é a gente construir a ação para o jovem, é com o jovem, né? Então, fazer com que ele participe, né, de todas as etapas de uma ação social. Então, ele vai participar da elaboração inicial, ele vai participar do desenvolvimento, ele vai participar também da avaliação, considerando assim que ele tem sim essa contribuição e que essa contribuição ela é uma relação com, não é uma relação isolada. Muito bem, Rafa. É importante nós termos a abordagem dessas concepções para assim nós entendermos que esse protagonismo juvenil, ele não acontece de forma isolada. Ele é construído com os pares. E, a partir disso, dessas concepções que a Rafa nos abordou, nós podemos compreender melhor a nossa prática, para assim nós chegarmos até o nosso aluno e, dentro desse processo de construção do protagonismo juvenil, nós fazermos parte junto com ele. E para abordar o assunto, nós também temos a fala da nossa psicóloga Ellen. Certo, Marta. Então, é muito importante a gente lembrar que, apesar de estarem aparecendo documentos desde o Ministério da Educação, inclusive na Unesco, aqui na rede, documentos que trazem o protagonismo juvenil com uma certa força ultimamente, mas esse não é um termo novo, esse é um termo que já vem na legislação há um tempo, e inclusive na nossa rede, na Secretaria Estadual de Educação, algumas escolas fazem parte do programa Saúde na Escola, que tem como uma das atividades a promoção do protagonismo juvenil junto às escolas de ensino médio. Então, provavelmente você, professor, pedagogo, gestor, já conhece algumas atividades que são relacionadas ao protagonismo juvenil. E qual é a importância da gente promover isso? O nosso aluno que está terminando o ensino fundamental, por exemplo, ele que vai entrar no novo ensino médio, ele já tem que fazer determinadas escolhas, as escolhas do itinerário, por exemplo. Como é que esse nosso aluno está sendo preparado para fazer essas escolhas? Será que ele tem autonomia? Será que ele é o protagonista da própria história e é capaz de fazer essa escolha? A gente é que tem que trabalhar esse protagonismo para que ele chegue a esse grau de autonomia e seja capaz de fazer essa escolha. Se a gente pensar também naquele adolescente que já tem 16 anos e agora ele já pode votar, será que ele está preparado para fazer esse tipo de escolha? Será que ele é o protagonista da própria história? Ele vai escolher um candidato conscientemente, de forma crítica? Ou será que simplesmente ele vai votar em alguém porque alguém disse para ele que é para ele votar? Então, o protagonismo, ele é algo que pode beneficiar tanto a vida particular desse nosso estudante, desse nosso jovem, quanto pode trazer benefícios também para toda a comunidade, para toda a sociedade. A gente trouxe aqui na cartela alguns benefícios que a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo aponta para a promoção do protagonismo juvenil nas escolas. A primeira delas, o primeiro benefício é desenvolver as habilidades e competências do século XXI prevista nos 4 pilares da educação. Quando você trabalha o protagonismo juvenil, e mais tarde a gente vai falar como fazer isso, você está promovendo também essas habilidades e competências.
conhecer, fazer, conviver e ser. Outro benefício é construir e incorporar conhecimentos e valores que permitam a tomada de decisão. É aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre ser suporte para essa tomada de decisão em diversas situações, como a gente falou aqui, os itinerários formativos e também esse momento das eleições. Desenvolver a responsabilidade por suas escolhas, compreendendo que as escolhas que fazem na atualidade influenciam o seu futuro. Você ser responsável. Perceber a importância da escolaridade para que seus planos futuros possam ser realizados. Pesquisas apontam que quando a escola tem um significado para a vida do estudante, o estudante tem menor possibilidade, menor probabilidade de deixar a escola. Então, a escola precisa fazer sentido para ele. E quando o jovem é protagonista, ele se sente parte da escola e é menor a chance dele deixar esse ambiente. Vislumbrar diferentes cenários e possibilidades para sua formação acadêmica e profissional, ele começa a projetar o seu futuro, aprender a projetar e traçar caminhos entre o hoje e o amanhã, começa a ter novas perspectivas, colocar em prática todas as possibilidades da vivência do protagonismo e construir o seu projeto de vida. Esse é um termo, né? Essas são palavras que a gente tem visto nos últimos documentos educacionais e muitas vezes a gente não sabe ainda como colocar isso em prática. O protagonismo juvenil é um caminho possível, é uma forma que a gente tem de dar o suporte para que esses estudantes tenham aí o planejamento do seu projeto de vida. Ok, Ellen. Tão importante para nós, educadores, sabermos sobre essa temática para assim nós nos situarmos dentro desse processo e contribuirmos com a formação dos nossos jovens. Como disse a Rafaela, a linguagem ela não é individual. São jovens, são sujeitos que constroem aí a sua identidade dentro de diversos contextos. Então, esse protagonismo juvenil, vivenciado por nós educadores, nos traz muitas experiências que nós queremos compartilhar algumas delas nesse momento. Rafaela, diante do que você atua como pedagoga, como pesquisadora, quais as experiências que são significativas para você e você pretende compartilhar conosco neste momento? Bom, Marta, colega Ellen, atualmente nós, como o grupo de pesquisa, né, a gente tem um grupo de pesquisa sobre juventude e trabalho na Amazônia. E aí a gente tem ido às escolas desenvolver algumas palestras, alguns diálogos com os jovens do ensino médio sobre essa temática. E aí a gente chega na escola para conversar com eles sobre isso, imaginando assim que como é um termo que já tem um tempo, como a gente já conversou aqui, na legislação para o ensino médio também, já tem um tempo que a gente já tem esse termo, né? Ele existe com relação à educação, como a Ellen falou também, já tem experiências na rede, a gente imagina assim que eles ao menos já ouviram, né? Só que quando a gente chega na escola, a gente logo pergunta, vocês sabem o que é protagonismo juvenil? Vocês já ouviram falar sobre isso? E aí, para nossa surpresa, a maioria diz que nunca ouviu, não sabe o que é. Só que aí a gente vai ali conversando com eles, perguntando assim, o que vem na cabecinha deles. Mas é uma coisa distante. Tanto teve em uma das conversas que a gente perguntou, né, se eles sabiam o que era protagonismo juvenil, já tinham ouvido falar. E aí teve um dos estudantes que falou assim, tem alguma coisa aqui na parede. Tinha um cartaz lá que dizia alguma coisa sobre protagonismo, né? Só que nem leu, eu acredito que tinham lido, só assim, o conteúdo em si. Então a gente vê assim que é algo distante ainda. E aí quando a gente conversava um pouco sobre esse tema com eles, falava algumas características e tudo mais, e aí a gente perguntava para eles, a partir do que a gente tinha conversado, o que eles achavam, se eles se achavam protagonistas, e a maioria também dizia que não, eu não me sinto protagonista não, nem na escola, nem da minha vida, nem nada, porque eles associam
a ideia do protagonismo, há uma ideia assim, de liberdade, de maioridade, de independência financeira, essa coisa mesmo assim da liberdade, né? Eles associam a isso até uma perspectiva individual, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, a gente vê que é algo distante para eles. E aí a gente falava assim, mas aqui na escola você se sente protagonista? Muitos diziam que não, né? Que não se achavam protagonistas na escola, que eram escassos os espaços de participação. Tinha o Grêmio Estudantil, alguns conheciam, faziam parte. Mas interessante também que uns falavam assim, comparado ao outro contexto que eu vivi, vindo de outra escola, eu acho que aqui a gente tem sim algum protagonismo. Eu vou lá na sala da gestora, eu converso com... Então, assim, para eles, essa ideia assim, de relação, de proximidade, de não ter aquela relação hierárquica, né? Assim, esse olhar mais horizontal, eles consideravam assim, que isso proporcionava alguma experiência, remetia algum protagonismo para eles. Mas o que fica dessas experiências que a gente está tendo agora na escola com um grupo de pesquisa é que ainda precisa ser muito conversado, dialogado e trabalhado tanto com os jovens quanto com os educadores mesmo, né? Assim, como a gente falou logo lá no início, é preciso que tenha assim, esse olhar modificado mesmo para os jovens, né? Que os educadores possam os perceberem enquanto protagonista, né? E eu acredito também que a Ellen vai falar um pouco sobre as experiências, como o professor pode trabalhar nessa questão. E é isso, por enquanto, que a gente tem para falar sobre essas experiências. E a gente está aí para ajudar mesmo, dialogar, contribuir com o que for preciso para fomentar essa ideia de protagonismo e que a gente possa ter uma educação emancipatória, né? Ok, Rafaela. Inclusive, com o novo ensino médio, essa nova arquitetura, ela vem para contribuir com esse protagonismo. Porque o professor que tem a sua formação dentro da sua área de conhecimento, ele precisa agora avançar dentro das novas unidades curriculares. E isso vai ter essa proximidade com o jovem, e aí esse protagonismo ele será construído dentro dessa nova arquitetura. Ellen, quais as experiências significativas que você deseja compartilhar conosco? Então, Marta, antes da gente falar especificamente sobre essas experiências, só gostaria de lembrar algo que a Rafa já falou em algum momento sobre a coparticipação. Por que a gente está falando aqui na formação sobre protagonismo juvenil, que diz respeito ao estudante? Porque você, professor, pedagogo, gestor, vai estar junto com ele durante todo esse processo. E é muito importante a gente lembrar disso, porque, como a gente já falou, o estudante ele não vai estar pronto para ser protagonista assim de cara. É um processo mesmo, e você vai estar conduzindo ele, vai estar ao lado dele durante todo esse processo. A gente pode utilizar como base teórica, por exemplo, as fases do desenvolvimento moral de Piaget. A gente começa na anomia, quando a gente faz o que a gente ainda não sabe se é certo ou errado, mas a gente está seguindo ali os hábitos, aquilo que é comum fazer. Depois a gente vai para a heteronomia, quando a gente faz porque estão dizendo para a gente fazer, a gente não faz porque a gente já tem essa crítica, a gente faz porque mandaram a gente fazer assim, se não estiverem próximos a gente faz de outra forma. E por fim a gente tem a autonomia, quando a gente já tem a capacidade de criticar, de pensar se isso é realmente certo ou errado, é esse caminho que eu devo tomar. Se a gente pensa o nosso estudante nessas fases do desenvolvimento, a gente consegue verificar se ele está fazendo algo porque é hábito, se ele está fazendo algo porque alguém mandou, ou se ele está fazendo algo porque ele já é autônomo, já é capaz de tomar essa decisão.
E aí, quando a gente procura literatura sobre protagonismo juvenil, a gente costuma ver bastante coisa que inclui o ensino médio e inclui também as escolas de tempo integral. Mas não é possível trabalhar o protagonismo apenas nesses ambientes. As escolas de ensino fundamental também podem trabalhar, as escolas que são de ensino regular também podem trabalhar, as escolas de EJA também podem trabalhar. Enfim, a gente tem uma gama de possibilidades. E aí a gente traz aqui duas aplicações básicas. Uma aplicação na escola como um todo. Essa aplicação ela deve estar prevista no PPP, que inclusive a gestão democrática diz que a gente deve fazer, né, em conjunto com diversos com diversos atores. Então, a gente já prevê no PPP da escola atividades que favoreçam o protagonismo juvenil. Inclusive, algumas escolas elas já contam com instâncias que favorecem essas atividades. Por exemplo, o Grêmio Estudantil. Algumas escolas têm rádio comunitária, outras têm conselho de líderes. É nesses espaços que os estudantes, juntamente com a equipe gestora, com os professores, vão discutir temas e planejar ações que possam ser realizadas em benefício da escola ou da comunidade em redor. A gente traz aqui algumas atividades na próxima cartela, onde a gente vê uma escala desse processo, né, de como ocorre o protagonismo. Você pode pensar assim, os meus estudantes eles ainda não têm essa maturidade para decidir o que vai ser feito, para fazer um planejamento, mesmo que a gente esteja aqui mediando esse processo. Mas aí, Araújo traz uma escala para você verificar em que parte desse processo os seus estudantes estão. Olha, Araújo diz que começa em anunciar decisões tomadas para que os jovens acatem. Jovens não têm que decidir nada ainda, eles já pegam a decisão lá tomada e eles só executam. O próximo passo seria decidir antes e tentar convencê-los a assumirem tal decisão como suas. É assim, é esse nível de maturidade que os estudantes estão, eles só pegam aquilo que a direção já escolheu, já decidiu, e eles acatam, dizem sim, senhor. Próximo passo, apresentar uma proposta de decisão e convocá-los a discutirem. Aí a gente já precisa de um pouco mais de maturidade, porque eles vão debater aquela proposta que está sendo apresentada. No próximo passo, apresentar um problema, colher ideias deles e tomar uma decisão, baseado nessas ideias deles. Olha aí como a gente já começa a entregar um pouco mais de autonomia. Apresentar o problema, colher ideias e decidir com eles. Eles fazem parte dessa decisão. Próximo passo, apresentar uma situação e solicitar que eles decidam entre eles. Aí a gente vai cada vez mais saindo aí do campo, deixando eles serem protagonistas. Para, por fim, a gente conseguir deixar que eles decidam, sendo facilitador desse processo. Então, a cada vez menos a gente aparece para que eles tenham cada vez mais protagonismo. E é interessante a gente pensar que você esteve durante todo esse processo junto ao seu estudante, você colaborou para que ele fosse protagonista da sua história. Em termos práticos, a gente pode, por exemplo, utilizar projetos que sejam interdisciplinares. Por exemplo, a Rafaela falou sobre a situação juvenil. O que é essa situação juvenil? Diz respeito ao contexto em que o estudante, o jovem, ele está inserido. Eu não vou chegar de cima para baixo e dizer se todo mundo vai trabalhar dengue. Esse é o tema que a gente vai trabalhar interdisciplinarmente. Se eu quero promover o protagonismo juvenil, eu vou verificar ali naquele contexto qual seria o tema mais interessante e eu vou perguntar para os jovens, vou perguntar para os estudantes: o que vocês querem que a gente discuta? Qual é um problema aqui que a comunidade está enfrentando que vocês podem ajudar voluntariamente a solucionar? E aí, a partir dessa escolha desse tema, aí sim os estudantes começam a debater com o auxílio dos profissionais, dos professores, da equipe gestora. Eles vão debater esse tema, eles vão pesquisar sobre esse tema, e aí eles vão planejar uma forma de solucionar
conjuntamente, sem que a escola fale assim, vocês vão fazer isso. Não, são eles que vão escolher, são eles que vão decidir a melhor forma. Você também pode fazer isso na sua sala de aula, com projetos dentro da sua disciplina, dentro dos temas da sua disciplina, e você pode, de forma mais pontual, começar a entregar na sua aula momentos de protagonismo. Por exemplo, quando você utiliza a sala de aula invertida, que é uma técnica de metodologia ativa, você está dando ao jovem a oportunidade dele expor sua opinião. Talvez ele não tenha outro momento, outra oportunidade de expor a opinião dele. E na sala de aula vai ser esse momento em que ele vai se sentir ouvido, acolhido, mediante esse tipo de técnica que você vai utilizar. Ao invés do professor estar ali expondo a disciplina, expondo o conteúdo, ele vai estar participando, ele vai estar expondo a opinião dele sobre aquele conteúdo e o professor vai mediando se aquilo não está completamente correto, se está correto, mas a gente precisa complementar esse conhecimento, ou se está errado também, esse é o momento para que o estudante ele coloque em prática essa habilidade de se expor e de decidir também. Então, Marta, são essas as experiências que a gente gostaria de trazer, mostrando que protagonismo juvenil não é algo super difícil, super diferente. Algumas pessoas já promovem o protagonismo nas escolas, fazendo esse tipo de atividade, né? Promovendo sala de aula invertida, promovendo trabalhos em grupo que sejam bons para a comunidade, que sejam relevantes para o funcionamento da escola. De repente, a escola tem alguma questão, nossa, o nosso horário não está legal, a hora do recreio não está legal, a gente precisa repensar. E aí, quando você promove a participação dos estudantes, valorizando a situação juvenil, valorizando a opinião dele, você está promovendo o protagonismo juvenil. Ao experienciar isso, ao saber da sua responsabilidade, o estudante, o jovem, ele já está treinando a sua capacidade de ser protagonista. Talvez quando ele tiver que decidir algo lá na frente, ele vai lembrar, eu consigo fazer isso, porque lá na escola eu já participei de uma atividade e eu tive que decidir, eu tive que participar de um debate. Enfim, assim você vai promovendo o amadurecimento desse estudante para que ele tenha condições de fazer coisas relevantes, tanto para ele quanto para a sociedade. Ok, Ellen, que legal nós sabermos que nós podemos ser colaboradores nesse protagonismo juvenil. A fala da Ellen foi bastante importante para nós sabermos que não é somente o professor de ensino médio, o gestor de ensino médio, mas também o aluno que está lá no ensino fundamental, o aluno também que está matriculado na EJA, ele também tem o seu protagonismo. E isso nos deixou aí com bastante fôlego para que lá nas nossas práticas educativas nós possamos, juntamente com o nosso aluno, fazer a construção desse protagonismo. Porque nós vimos que nós, como educadores, nós temos um papel fundamental para que o protagonismo juvenil aconteça na nossa escola. Alguns educadores têm a preocupação de saber como ele deve agir diante desse protagonismo. E muitas das vezes, o professor ele acha que ele vai ficar nulo nesse processo. E nós sabemos que não é assim. Ellen, de que maneira você consegue ver o professor dentro do protagonismo juvenil? O professor ele é fundamental, porque como a gente já falou, ele vai estar durante todo esse processo junto com o estudante, junto com esse jovem. Ele vai auxiliar o jovem, ele vai ser o suporte desse jovem na tomada de decisão. É importante a gente diferenciar a autonomia, que é algo importantíssimo para o protagonismo juvenil, da independência. Independente é aquele que não precisa de ninguém, ele vai lá e faz. O autônomo é aquele que consegue tomar as decisões de forma individual, de forma crítica, porém não significa necessariamente que ele vai fazer tudo sozinho. Ele ainda depende de alguém. Ele pode ser que dependa de alguém. É o caso dos nossos estudantes. Por exemplo, quantas coisas um estudante que ainda não tem 18 anos pode fazer sozinho?
você com certeza vai encontrar algumas que ele ainda não pode, ele ainda depende dos seus responsáveis, ele ainda depende do professor para fazer. Porém, algumas decisões o estudante pode tomar sozinho. Ele pode, por exemplo, definir qual é o futuro profissional dele, ele pode definir qual carreira ele quer seguir, embora ele ainda não possa atuar profissionalmente em algumas áreas, você não concorda comigo? Apesar dele ser autônomo para decidir qual caminho ele quer seguir, ele ainda não pode seguir esse caminho, ainda existem algumas coisas para as quais ele não está pronto, e para essas coisas ele precisa de você, professor, para estar ao lado dele. Então, você promovendo o protagonismo, você vai estar treinando as habilidades do estudante para que um dia ele seja capaz de fazer sozinho, mas ele ainda precisa de você. Você é fundamental nesse caminho para que ele seja um dia capaz de ser autônomo e também independente. Ele possa tomar decisões e possa colocar em prática essas decisões que ele tomou com o seu auxílio. Obrigada, Ellen. É importante nós sabermos que nós, educadores, temos o nosso papel e que nós podemos desempenhá-lo da melhor forma. E o nosso Formação em Pauta, ele veio com essa temática justamente para contribuir nesse processo. E nós também queremos falar sobre de que maneira tanto a Ellen quanto a Rafaela, elas estão atuando na pesquisa dentro da nossa temática do protagonismo juvenil. Rafaela, compartilhe conosco como andam as pesquisas dentro da temática do protagonismo juvenil. Antes de responder isso, eu acho importante também complementar o que a Ellen falou, no sentido de pensar que a relação entre o educador, né, e o educando, né, o professor e o aluno, ela é fundamental, gente. É assim, a pedra angular, vamos dizer assim, do protagonismo. Porque é o professor que está ali, né, na maioria das vezes, mais próximo do aluno. Então, ele pode, sim, promover esses espaços de expressão, de participação. E aí, tem essa iniciativa do professor, assim, de favorecer os tempos, os espaços, para que isso possa acontecer. E a gente pode dizer que sem o professor não teria esse protagonismo, vamos dizer assim, porque é ele que vai estar ali, vai propor, né? E aí os alunos, eles vão, não vamos dizer acatar, mas vão discutir. Eu vi uma experiência muito legal, né, nessas palestras, nessas conversas na escola que a gente está tendo com os jovens, que na hora do intervalo, os jovens escolhem a música que eles querem ouvir na escola. Gente, que coisa legal, né? Então, assim, a gente aprende assim, a ouvir diferentes tipos de música, a respeitar, né, os gostos também. Assim, é um espaço que os jovens podem expressar a cultura deles. Então, a escola está acolhendo. Eu trouxe esse exemplo aqui para dizer também que é preciso, sim, que a gente mude visões estereotipadas sobre os jovens, né? Como a gente conversou lá no início, essa visão, assim, do jovem como problema, nas escolas a gente pode encontrar, a gente sabe, atuando como pedagogo, também como professora, a gente encontra aqueles colegas que veem a juventude, veem os jovens só a partir de problemas, jovem é tudo igual, jovens... E não, a gente sabe que não é assim, a gente já falou que existem diferentes juventudes, os jovens passam por essa etapa da vida que é singular, de forma diferente. Então, assim, antes de responder a questão das pesquisas, né, eu queria ter dado essa fala, mas falando do campo acadêmico, a gente encontra, sim, muitas pesquisas, experiências com relação à temática, mas a gente vê que ainda é necessário que pesquisadores se debrucem sobre a realidade, né? Como eu disse, no campo legal, no campo teórico, a gente avançou de alguma forma, né? Essa discussão sobre o protagonismo juvenil, mas quando a gente chega lá na escola, falando aqui do exemplo que a gente deu,
ainda é uma coisa distante dos jovens, é uma coisa distante dos educadores. Então, assim, a gente precisa de mais pesquisadores que se debrucem, né, sobre essa temática, venham conosco, venham para o nosso grupo de pesquisa, que tem se preocupado com essa temática, não só com essa, mas a gente pode dizer assim, as questões que atingem a juventude, né, no nosso contexto, no contexto brasileiro, nas especificidades daqui. Então, é isso que a gente tem para conversar até o momento. Marta, Ellen. Obrigado, Rafaela. O nosso Formação em Pauta, ele veio justamente para apresentar esses temas que fazem com que nós façamos uma reflexão da nossa prática. E, a partir daí, nós possamos ajudar, colaborar, contribuir com o nosso jovem. Eu agradeço a participação da Rafaela, eu agradeço a participação da Ellen. É muito importante esse momento para que, de alguma forma, nós possamos chegar até você, professor, pedagogo, gestor, e juntos nós alcançarmos os mesmos objetivos, porque nós temos os mesmos desafios. E, a partir das nossas reflexões, a partir das concepções que nós compreendemos na fala tanto da Rafaela como na fala da Ellen, das experiências significativas, a partir daí nós possamos construir com o nosso jovem esse protagonismo juvenil. Após esses esclarecimentos, nós estamos aqui para agradecer a participação tanto da Rafaela quanto da Ellen. Foi um momento muito proveitoso para o nosso Formação em Pauta e, por meio do Centro de Formação Padre José Anchieta, nós agradecemos a participação e a colaboração delas dentro dessa temática. Eu quero passar a palavra para a Ellen para as considerações finais. Muito obrigada, Marta, muito obrigada ao CEPAM, mais uma vez por essa oportunidade. Eu e Rafaela, nós somos doutorandas em educação, vinculadas ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. E nós fazemos parte de um grupo de estudos, é o grupo de estudo e pesquisa sobre juventude, educação e trabalho na Amazônia. E você é nosso convidado para fazer parte do nosso grupo, para fazer parte e para acompanhar também as nossas atividades. De repente, nos convidar para fazer alguma roda de conversas, algum debate, alguma ação na sua escola também. Para isso, nós temos a nossa rede social, é um Instagram, @getan, com j.ufam, @getan, com j.ufam. Essa é a nossa rede social e você pode entrar em contato com a gente por meio dessa nossa rede. E será uma satisfação continuar participando da formação continuada dos profissionais da educação. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Ellen. Eu acredito que o Instagram do grupo de pesquisa vai ter bastante seguidores e a disponibilidade de vocês para estarem presentes nas escolas será também bem aceita. Eu quero passar agora a palavra para a Rafaela, que vai para as suas considerações finais. Obrigada, Marta. Obrigada, Ellen. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Falando no Getan, né, que é o nosso menino ou menina de ouro, assim, a gente agora vai começar uma ação que é levar os profissionais de diferentes áreas, assim como estudantes de diferentes áreas, para conversar com os nossos jovens de ensino médio, né, sobre suas escolhas profissionais, que também envolvem a questão do protagonismo, que envolve a questão do projeto de vida, projeto profissional, projeto de formação, né? Então, nós estaremos começando com essa ação também, que a gente pede para que nos sigam realmente nas redes sociais, porque por lá a gente vai estar falando um pouco sobre essa ação. E eu espero que a gente tenha, de alguma forma, sim, contribuído aqui, dialogado, refletido sobre esta temática que é atual e importante e que, de alguma forma, seja semeado a sementinha lá, né, no professor, no educador, para que possa trabalhar, sim, essa questão do olhar diferenciado para os nossos jovens, né, acolher as diferentes juventudes. Vamos lá, vamos ver quem são esses jovens da nossa escola, como é que a gente pode fazer
para que eles se sintam pertencente ali àquele contexto, que eles possam contribuir, porque com certeza os jovens ali se sentindo protagonistas, engajados, a gente vai ter uma contribuição tanto para eles assim, né, quanto para a escola, porque é isso que a gente busca, que a escola ela faça sentido na vida dos jovens, em uma realidade que a gente vê que há tanto abandono, há tanta evasão, que a escola então venha ser esse espaço que acolha as diferentes juventudes e que eles possam se sentir protagonistas neste espaço. Agradeço mais uma vez a oportunidade do diálogo e qualquer coisa entre em contato com a gente que a gente vai fazer o esforço de compartilhar esse conhecimento acadêmico que nós estamos buscando diariamente. Obrigada, Rafaela. Então, por aqui nós encerramos mais um programa Formação em Pauta, com a temática do protagonismo juvenil na formação continuada. Esperamos que ter contribuído com cada um de vocês que nos acompanhou. E caso você queira se aprofundar mais na temática, siga o Instagram do Getan, e lá você vai encontrar as informações dentro da temática, e também você pode deixar o seu recado para as meninas, tanto a Rafaela quanto a Ellen poderão responder os questionamentos que forem colocados lá na página do Instagram do Getan. Em nome do CEPAM, nosso Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, nós agradecemos a participação de todos. Obrigada.